O programa a seguir é uma produção independente e de total responsabilidade de seus produtores e realizadores. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor, ao pobre e ao sofredor vou servir e esperar. Em ti, Senhor, humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Boa tarde, é uma alegria poder estar na sua casa mais uma vez e cantando o Salmo 25, poder salmodiar, poder musicar uma palavra que é significativa, que é profunda. Mas, acima de tudo, eu quero desejar que a sua tarde seja muito feliz, bastante alegre, bastante capaz. Você se tornar capaz de enfrentar as dificuldades da própria existência, que são inerentes à nossa caminhada. Não dá para ficar livre dos problemas. São os problemas que nos ajudam a nos descobrirmos. Lembra da primeira vez que nós começamos o programa, nós falávamos do Jean Vanier. E ele dizia que é dentro do problema que está a solução. Então, se você fugir do problema, você está fugindo da solução. Então, não é bom fugir dos problemas, porque lá está toda a resposta que você precisa. Agora, precisa ter bons olhos, não para apenas enxergar, mas para ver. Né? Porque às vezes a gente tem ouvido para ouvir, mas não escuta. Isso é muito perigoso. Né? Isso tem uma resistência por detrás de tudo. Então vamos escutar a palavra. Vamos abrir para o Senhor que nos fala, como diz a palavra que nos inspira sempre, Samuel dizendo que é importante a gente ouvir a voz do Senhor. Né? Vamos ouvir o que Ele tem para nos dizer nessa tarde. Jesus disse: a vida eterna consiste em que conheçam a Ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Eu Te glorifiquei na terra, ó Pai. Terminei a obra que me deste para fazer. Agora, pois, Pai, glorifica-me junto de Ti, concedendo-me a glória que tive junto de Ti antes que o mundo fosse criado. Manifestei o Teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram Teus e os deste a mim, e guardaram
a tua palavra. Agora eles reconheceram que todas as coisas que me deste procedem de ti, porque eu lhes transmiti as palavras que tu me confiaste, e eles as reconheceram e a receberam verdadeiramente, que eu saí de ti, e creram que tu me enviaste. Por eles é que eu rogo, por eles é que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. Neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles estão ainda no mundo. Eu, porém, vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, é uma alegria a gente poder ter Amor à Vida, que é esse programa que nós estamos começando. E é bom lembrar que a gente sempre está ligado ao CAPS, né? Que é o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Droga. E com toda a rede municipal de saúde, porque nós queremos, a partir da palavra, não de maneira confissional, nós estamos aqui como católicos, não, mas estamos aqui como cristãos, acima de tudo, cristãos. E os cristãos têm que se amar, senão nós vamos começar a fazer panelinha de igreja. Eu acho que isso não é agradável. Tanto que Jesus está rogando para que aqueles que aqui ficam, eles, se nós lêssemos outros versículos, ele iria dizer, para que eles sejam um, ó Pai, como nós somos um. Não, aqui, como o próprio Cristo acabou de dizendo, tudo que é meu é teu e tudo que é teu é meu. Neles sou glorificado, já não estou no mundo, mas eles estão no mundo. Eu, porém, vou para junto de ti. Lógico que isso faz parte do sermão da despedida de Jesus, que vai voltar para o Pai. E agora a gente coloca justamente nessa semana da unidade dos cristãos, para pensar que os cristãos devem estarem unidos pelo amor, pelo trabalho, pela paciência e serem testemunhas vivas da ressurreição de Jesus. Isso é importante, porque se Cristo ressuscitou, teve a sua ascensão, ele foi vitorioso. É vitória da vida. Ascensão significa ele assume aquilo que é dele mesmo, devolvido pelo Pai, que é diferente da assunção de Maria. Maria fora assunta, que significa foi tomada pela vida. Agora Jesus não, ele mesmo se elevou, porque ele é a vida. E ele quer atrair-nos para ele, porque ele é vitorioso em você. Se você se deixa atrair e se deixa ir levar para não ficar uma vida insignificante, aí ele é o Senhor da tua existência. E nesse final de semana eu estava refletindo a palavra e pensava um pouquinho na categoria aristotélica, portanto de Aristóteles, que justamente foi um dos grandes homens da Grécia Antiga, um dos grandes pensadores. Ele vai dizer que a vida é um ato, mas para que ela seja um ato tem que ter uma potência interior. A potência vira ato. Então, só para a gente poder entender assim um exemplo muito chula, a galinha é o ato, o ovo é a potência. Então eu poderia dizer que a galinha é que o ovo é uma galinha em potência. Agora, se eu comer o ovo, nunca vai virar, portanto, galinha, não vai ter nunca o ato. Então, muitas vezes, aí fazendo uma analogia, você também é uma potência. E quando é que vai virar ato? Quando é que vai virar vida? Quando é que vai enfrentar a realidade? Quando é que vai estar com os pés no chão para começar a assumir a realidade? Porque eu sempre penso assim, olha, quando eu não tenho capacidade de escolha, quando está comprometido os meus pensamentos, quando estão comprometidos os meus sentimentos e as minhas atitudes, pode ter certeza que você está doente psiquicamente. Tem que fazer tratamento. Porque se de repente eu não consigo dar conta da minha existência, não consigo fazer escolha, escolhem por mim. Quando eu não consigo, de fato, controlar meus pensamentos, não consigo trabalhar esses sentimentos, eu estou sentindo, eu não consigo trabalhar o desejo e as minhas atitudes, como serão as minhas atitudes diante daquilo que eu estou vivendo agora? Se eu não perceber isso, e se eu não tiver controle, se eu não tiver, portanto, meios para poder orientar do jeito que eu quero, então, psiquicamente está dando um tilt aí, tem algum probleminha aí. E Jesus Cristo, como nós acabávamos de ouvir, Ele é verdadeiramente um Deus que nos quer unidos, que nos quer no amor, porque quando eu não consigo me unir a alguém, é sinal que eu não gosto desse alguém.
E se nós somos cristãos, devemos amar o outro e nunca ter medo do outro, porque as pessoas se sentem ameaçadas e cada um vai montar a sua historinha, a sua panelinha. Isso não vai ajudar em nada. Jesus Cristo veio para a humanidade toda. Ele não veio só para um povo de Israel, ele veio para toda a humanidade. Ele quer congregar todos no amor, quer congregar todos na alegria de poder viver uma dimensão nova. Então nós falávamos que nessa semana em preparação a Pentecostes, que é a festa do nascimento da igreja, essa oração vem justamente, essa oração, lógico, pode ser, o Evangelho também é uma oração, mas esta palavra vem justamente para dizer, ele está despedindo, mas ele vai voltar através do seu Santo Espírito, através do gesto de amor. Porque o Pai, por ser amor, jamais pode ficar isolado, então ele gera consubstancial o Filho, e dos dois procede o Espírito, e dos três procede toda a comunidade. Então, se nós estamos plantados em Deus, o sopro, esse ruá, esse Espírito que está sobre mim, vai fazer com que todos nós e sobre vocês, que nós vivamos a unidade, acima de tudo. Que nós não desfacelemos o corpo místico de Cristo, mas somos diferentes, sim. Às vezes olhamos de maneira diferente, sim, mas não para ficar falando mal da vida dos outros e nem criticando. Eu vejo que tem muita gente que fala mal de cristãos que estão para lá ou para cá. Não, isso é horrível. Vocês vejam bem o que está acontecendo na Síria. Coisa seríssima. Ajuda a igreja que sofre, a AIS, e é o nosso papel ajudar essa igreja que está sofrendo, portanto, na Síria. Eu tinha estado com uma notícia aí de uma irmã que ela está dizendo o sofrimento, as angústias daquilo que estão sendo destruído em Damasco. É uma igreja de rito melquita, totalmente destruída. Você vê o escombro, vê pessoas ainda que não conseguiram tirar, todas presas nos escombros, lá, lógico, mortas, né, mas em estado de putrefação. E tudo isso em nome dos rebeldes que não querem uma religião. Que coisa, hein? A que ponto nós chegamos? Estamos no ano 2000 da era cristã, né? 2015 da era cristã, e no entanto a gente vê essa barbárie ainda. Bem, mas irmãos, seja lá como for, nós queremos pensar um pouquinho que Jesus manifesta o nome do Pai e quer que você o acolha dentro de si, para que você, uma vez com essa plenitude da palavra, com esta palavra dentro de si, você consiga dar conta dos seus problemas. Aí que essa é a questão, que nós nos tornemos sempre uma solução e não um problema. Então é por isso que lá no CAPES, que a gente tem toda uma equipe multidisciplinar, a gente trabalha com uma equipe, lógico, né? Você sabe disso. Nós temos 3 médicos, temos 2 psicólogos, temos uma assistente social, temos uma terapeuta ocupacional, temos uma enfermeira, temos uma técnica de enfermagem, temos um redutor de danos e temos também a pessoa da limpeza, mas que está sempre interagindo com os pacientes. É uma coisa, eu fico pasmo de ver como a Lu tem um carinho com esses pacientes. Ela quer um amor de mãe, acolhê-los, trazê-los no regaço, para tentar fumar o ego desse sujeito. E aí tem o voluntariado, as oficinas, né? Como Maria, que está aqui, a gente a saúda. Tudo bem, Maria? Que bom, seja bem-vinda. E o Diego também, que é um dos pacientes, mas já está limpo há muitos e muitos meses, e ele vem sempre quando a gente convida, ele está sempre aí disposto, e ele não tem vergonha de dizer isso, não. Porque a melhor maneira de ser curado é quando você consegue olhar nos olhos do outro. E olhar nos olhos dos outros é olhar assim para dizer, olha, eu fui, mas não sou mais. Então, e olhar para os olhos, né? Isso é fundamental. Quando eu não consigo olhar para os olhos de alguém, estou sempre de cabisbaixo, é sinal que alguma culpa está estabelecida, é sinal que eu não estou vivendo bem. Então, olhar nos olhos é uma coisa muito importante e você é um vitorioso. Então, a Maria faz parte da oficina também de música, e hoje eu tenho o prazer de trazer uma pessoa muito querida, uma pessoa muito amiga, uma pessoa dedicada, uma pessoa que muita gente da cidade de Votorantim conhece, porque é uma pessoa também que faz uma oficina, ela narra histórias, e é interessante essa postura porque reúne todos os drogadictos, os adictos, enfim, aqueles que são pacientes, estão ali, aí nós conversamos, e ela conversa com eles. É a Conce. Seja bem-vinda, Conce. Obrigada. Que Deus abençoe você. Que bom. aqui. E eu fico feliz também. Principalmente porque quando você foi indicada e foi convidada, logo você aceitou. A gente sabe do seu trabalho, a gente sabe da sua
enfim, cuida do papai, que já está com 95 anos, vida longa, hein? 95, cuida do papai, cuida da família de uma certa forma, é sobrinhos, até a da irmã ela cuida da Maria. E, enfim, para dizer isso, né? Uma pessoa que está na catequese, a pessoa que está em diversas pastorais, eu não sei que pastoral que você está mais agora, mais em... Eu estou mais ligada com as crianças mesmo, com catequese. Com catequese mesmo, então. E com isso, ela, não obstante os afazeres, falou com a cônjuge, ela disse sim. É interessante esse sim que ela diz, porque está sempre pautado no sim de Maria. Porque tem tanta gente que diz não a Deus, né? Quando a gente não quer viver, quando a gente não aceita essa ação salvífica de Deus na minha existência a partir de Jesus Cristo, quando eu me fecho no meu mundo e quando eu quero viver somente de prazer e não me abro a uma nova realidade, isso é triste demais. E a Conce sempre aberta a essa questão, né, Conce? Que bom. Fico feliz de ter aceitado o convite e, sim, de ter trabalhado lá com a gente. Conta pra gente o que é um narrador de história, Conce? Qual é o seu papel lá? Você reúne a todos, eles prestam atenção, como é que é? Então, é uma experiência também nova para mim, né? A gente começando agora, há pouco tempo, mas é uma coisa muito gostosa, porque a gente pega uma parábola assim de vida que traz um ensinamento, né? Que tenha um fundo importante de ensino por trás, e a gente senta ali, conversa, a gente lê aquela história, daí conversa, vê os pontos de vista de cada um, o que cada um entendeu, compreendeu daquilo. E é muito interessante porque acho que com raríssimas exceções eles participam muito. Então eles contam, eles colocam um pouco da vida naquela história, se analisam. E a gente sempre vai depois produzindo alguma coisa, um desenho, frases, alguma coisa produzindo daquela conversa. É muito bacana, estou gostando muito. Então, Conce, interessante o que você está falando aí, me veio um ensinamento do Lacan, que ele diz que dos 6 meses aos 18 meses a criança precisa do olhar da mãe. Ele chama-se do estádio do espelho, né? Esse olhar na qual eu me posiciono, porque a partir desse estádio, ou desse estágio, seja lá como você quer usar, forma o ego. Então, quando você vai lá contar a história, você está ajudando aquele fulano a rever a posição do ego que ele tem, né? Quer dizer, esse eu, né? Ego é uma palavra latina que significa eu. Esse eu está comprometido com o quê? E a história pode despertar o verdadeiro eu, né? É como, se a gente olhar o livro da criação, por exemplo, né? O livro do Gênesis, tem toda uma narrativa mítica. E aí você vai falar assim, mas o mito é uma mentira? Não, o mito é uma narração. Então não é uma mentira, é uma tendência ou uma tentativa de narrar aquilo que ontologicamente é inexplicável, como a obra da criação e como a criação do homem, por exemplo. Então pensar a partir do mito, a partir da história, narrar uma história, é interessante porque faz a gente se situar nessa história. Como é gostoso, por exemplo, ainda você que tem seu pai e sua mãe, conversa muito com eles. Às vezes a gente chega, vai para frente da televisão, conversa, pergunta como era o seu avô, a sua avó, o seu bisavô, o seu trisavô, o seu tataravô, ninguém sabe. Então fica comprometida a nossa realidade genética. E isso é muito mal, né? Porque como que fica a nossa situação se nós de repente não sabemos nem quem somos? Eu sempre tenho essa pergunta comigo, quem é você, Paulo? Paulo é meu nome, mas eu não estou perguntando o nome. Quem é você como pessoa? Quem é você como um ser que pensa, um ser que reflete? Quem é você? Eu podia dizer assim, sou padre. Não estou perguntando o que você faz. Moro em Sorocaba, não estou perguntando onde você mora. Eu trabalho lá no CAP, eu não estou perguntando se você trabalha no CAP, eu quero saber quem é você. É uma pergunta difícil, né? E eu vou deixar com essa pulga atrás da orelha de vocês também, porque se nós não soubermos quem nós somos, a gente fica projetando nos outros. E aí eu projeto nos outros as minhas mazelas, as minhas encrencas, aí por isso que eu não me relaciono com o outro. Pode perceber quando a gente vai montar uma igrejinha, entre aspas, ou dentro da própria igreja nossa, né?
A gente sempre está com bronca do padre, ou está com bronca de algum irmão da comunidade, algum líder, então a gente sempre tem alguém para culpar. Né? Nunca a gente vai parar para pensar e refletir que isso vai fazer um mal muito grande, é um veneno no meio da comunidade. Né? Começar a fazer panelinhas, começar a fazer intriga. E tem gente que adora ouvir o que o outro tem para contar, porque no fundo vive de fofoca, né? De intrigas. Então, veja bem, são narrativas também, né? Você pode perceber, deixa eu contar uma história para você, né? Que eu fiquei sabendo. E, às vezes não tem nada a ver. Não sei porque me veio na mente agora aquela ocasião que a gente fez um show aí na praça, e eu tinha caído de bicicleta e machuquei, né? Fraturei 2 costelas. E aí me contaram, né? Vieram falar, é verdade que você caiu do palco, quebrou 2 costelas? Nem que coisa, né? Não, para dizer assim, como que as pessoas inventam, né? Não caí do palco coisa nenhuma, caí andando de bicicleta. Mas naquela ocasião, mas só para dizer assim, né? Como que quem conta um ponto, aumenta um ponto. Né? Aumenta sempre. Mas então, Conce, então você sente que o pessoal ajuda a formar o ego? Porque fala assim, por que essa oficina de narrar histórias? Porque há uma identificação, né? E ajuda o sujeito a descobrir mais o seu eu. Seria um pouquinho nessa linha? Sim. Até eu estou me lembrando aqui de uma história que a gente contou, uma das últimas, onde narra que o autor daquele quadro famoso que muita gente tem em casa, da Santa Ceia, o autor daquele quadro famoso demorou anos e anos para pintar aquele quadro, né? E aí ele pintou o cenário, assim, o básico, e depois vários rostos dos apóstolos. E ele foi deixando por último 2 rostos, o de Judas Iscariotes, que foi o traidor, e o rosto de Jesus. Ele deixou por último porque ele não sabia, ele estava buscando uma inspiração, como que ele tinha que montar uma expressão muito forte no rosto, tipo uma expressão do mal em Judas e uma expressão do bem, do sumo bem, no rosto de Jesus. E a história vai contando assim, né? Aí diz que um dia o arcebispo lá do local começou a apressar ele, você não vai terminar nunca esse quadro? Aí ele saiu andando pelas ruas, né? O autor do quadro saiu andando e procurando um rosto que traduzisse, né? O rosto de Jesus para ele. Aí ele entrou numa igreja, tinha um bando de jovens ali, um grupo, um coral lindo, maravilhoso, cantando, e quando ele bateu o olho no rosto de um dos jovens do coral, ele falou, nossa, perfeito para ser o rosto de Jesus. Aí chamou aquele jovem lá para a igreja, colocou ele sentadinho lá pousando para ele, e ele pintou o rosto de Jesus, né, no quadro da Santa Ceia. Emprestou o rosto daquele jovem, pintou o rosto de Jesus. Aí enrolou, mas passaram-se mais 3 anos e o bispo do lugar apressou ele de novo. Mas você não vai terminar esse quadro? Aí ele saiu de novo pelas ruas, procurando um rosto que traduzisse aquilo que ele estava pensando para colocar no rosto de Judas. E aí então, andando numa rua lá de Roma, ele olhou para a calçada, para a sarjeta, e viu um jovem no chão, caído lá, um jovem alcoólatra, desfigurado e caído no chão. Aí ele olhou para aquele rosto e falou, mas está aqui o rosto de Judas. Convidou aquele mendigo, isso 3 anos depois, convidou aquele mendigo, levou lá para o seu estúdio e colocou o mendigo dormindo lá, que nem parava em pé, num canto, e foi pintando o rosto de Judas. De repente, demorou. Quando aquele mendigo acordou da sua bebedeira, ele olhou para a cara do moço assim, do pintor, olhou para aquele estúdio, falou, cara, mas eu já estive aqui. Falou, como você esteve aqui? Eu não te conheço, eu nunca vi você, como você já esteve aqui? É que há uns 3 anos atrás, um cara apareceu lá no coral onde eu cantava e me trouxe aqui. Ele falou que ia pintar o rosto de Jesus. Era o mesmo cara. 3 anos antes ele estava bem, né, com grande amor à vida, o nome desse programa, e ele cedeu o seu rosto para ser o rosto de Jesus. 3 anos depois ele estava desfigurado. Porque o que aconteceu? Acabou o amor à vida desse jovem?
ele se perdeu na droga, na bebedeira. Então, foi muito interessante que eles participaram muito dessa história. E todos queriam contar que já se sentiram assim, que já se olharam no espelho e não se reconheciam também. Em certas fases da vida, onde a gente às vezes do bem, vamos dizer assim, né, está caminhando no caminho certo, com amor à vida, e às vezes a gente escorrega e vai pelo outro lado e esquece da vida. E depois é interessante como você está falando, nossa, é muito profundo, porque a própria imagem, ela só deixa transfigurar aquilo que a gente já tem dentro de si mesmo, né? Quer dizer, Jesus se identifica com todos, né? Seja com aquele jovem, ou então qualquer outro jovem, mas que era o mesmo jovem, só que quando perdeu um pouco da sua dignidade, acabou ficando com uma outra expressão. Não sei se me faço entender o que eu quero transmitir. Às vezes a gente fica procurando a figura do mal, né? E essa figura às vezes não existe. Porque eu, por exemplo, sou bastante agostiniano, né? Eu não acredito no mal, eu acredito no bem. O mal, se ele for existir, é a ausência do bem, né? Porque senão seria muito contraditório. Deus criou o bem e deixou criar o mal? Não. Mas não fora Deus que criou o mal, mas como Deus pode permitir que o mal possa existir? Então, o mal justamente é essa ausência do bem que está dentro da gente, porque a gente tem uma tendência de culpar alguém, né? Como nós já falamos no início, a gente tem uma tendência de culpar alguém das nossas mazelas, dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Aliás, eu diria, não tem culpa, ninguém tem culpa. Ninguém tem culpa, acho que cada um tem uma estrutura psíquica hoje. Nós estamos avançando, tem pessoas que gostam de ficar olhando o passado e a partir do passado dizer, mas antigamente era melhor, porque as pessoas eram mais responsáveis, havia mais educação. Não, hoje que é melhor do que ontem. Só que hoje a gente já conhece mais a estrutura psíquica do sujeito e sabe que ele é capaz de dar aquilo e não é ir além daquilo, né? Então, mas é uma questão de escolha, porque aí eu diria, esse jovem, que eu acredito que seja Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci que pintou, ele foi buscar um rosto meigo, dócil e tudo mais, mas esse rosto também pode ser ambíguo. Por isso que eu falo, onde está o mal? Dentro do sujeito mesmo, né? Quer dizer, ele incorporou dentro de si, mas foi a ausência do bem, porque enquanto ele estava na igreja, estava cantando e estava no coral, então ele tinha uma identificação muito profunda. Quando ele deixou de ter essa identificação, acabou cedendo aos espaços dos nossos instintos. E é isso que acaba acontecendo com a gente, né? Então, veja como a narrativa ela é bastante significativa, porque é a maneira de você olhar, como na Gestalt, por exemplo, que significa imagem, às vezes você olha uma figura e você imagina que é uma coisa, às vezes é outra. Você pensa que existe na Gestalt, não sei se você já viu, parece que é um vaso, mas quando você vê são duas faces se olhando, não é um vaso, né? Bem um desenho assim, bonito, parece um vaso ou um cálice, e não é, são duas pessoas se olhando, né? E é interessante como que nós vemos as coisas. E é interessante porque o Leonardo da Vinci, quando foi pintar, lógico que ele tinha que se inspirar. Conta-se a história que quando Michelangelo pintou Não, quando ele o dedo da criação, né, na Capela Sistina, ele tinha umas pessoas que estavam no inferno, né, e ele pegou a face de um cardeal e foi no inferno, porque disse que ele não era lá grande coisa, não era uma pessoa muito bacana, né, e daí ele se inspirou nele, ele falou, eu preciso me inspirar, então talvez ele via nesse sujeito, talvez um pouco da sua mazela também, né, e a gente acaba pondo no outro aquilo que talvez seja um pouquinho das nossas situações que a gente não consegue compreender, mas não vou ver com isso como culpa. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos logo em seguida. Vamos sair com uma música, Maria? Porque nós estamos falando bastante e esquecemos de cantar. Flore o jardim da vida, o beija-flor, brinca no mar e as nuvens põem no céu, pra me dizer, grande é teu valor, grande é teu valor, o amor de Deus.
fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de vias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças.
alegria poder cantar esse hino maravilhoso. De quem é o autor, você sabe? Que eu saiba é autor desconhecido. Autor desconhecido. Então já se canta há muitos anos, né? Tá de domínio público, então já que... Então se é domínio público, vamos gravar essa música um dia, né? Ué, acho que ninguém gravou isso. Vamos lá, vamos pensar. Mas é uma alegria, eu quero agradecer você, Bel, lá da Catequese da São João, que manda um abraço para todos. Obrigado, viu, Bel? Um abraço também para você e para o seu querido marido. A Valquíria Ferraz, lá do Jardim Europa, ela manda um abraço ao padre, a Maria Conce, e disse que você, Maria, é uma pessoa muito boa. Que Deus abençoe a todos. Que bom, a gente fica feliz de saber que as pessoas vão sintonizando, vão dando o feedback, porque o amor tem que ser amado. Se nós não amarmos Jesus, como que nós vamos fazer? Ainda hoje à noite vou celebrar uma missa lá na Aliança de Misericórdia, e o tema que foi sugerido é isso, a primeira das bem-aventuranças, felizes os pobres em espírito. Então eu quero pensar nisso. O que é ser um pobre? Francisco de Assis foi um pobre não só porque se despojou totalmente de sua riqueza, mas porque confiou plenamente em Deus, né? E aí agregou-se a pobreza, a viver uma vida muito simples, muito desapegada. Mas eu conheço muita gente que talvez tenha, mas é desapegada, então é um pobre em espírito. Porque tem pessoas que não têm nada, porque se você parar assim para pensar, o que é o pobre? O pobre é aquele que não tem condições para bancar aquilo que o mundo está exigindo, quer dizer, está desprovido daquilo que o mundo exige, daquilo que o mundo vende, daquilo que o mundo está propondo. Mas o pobre em espírito é aquele que confia plenamente em Deus, é aquele que se abandona, é aquele que não se coloca no lugar de Deus. Mais ou menos isso, não consta? Né? Que não se coloca, não tem essa pretensão de achar que ele é Deus, porque eu às vezes penso assim, tem muita gente que já não acredita mais em Deus porque ele se tornou um Deus, né? Eu lembro uma vez de um médico que já faleceu, eu nunca me esqueci dessa fala dele. Um dia ele era diretor clínico do hospital aqui em Votorantim, e ele falou assim, padre, o que eu faço para que meus filhos amem a Deus? Porque eu me tornei um Deus para eles. Porque eu não deixei faltar nada, tudo aquilo que faltou na minha vida, eu acabei dando para eles, quer dizer, eu estava provendo para eles o tempo todo, mas eu nunca falei que havia um Deus e nunca frustrei-os, né? E a falta quando você não frustra alguém, você não impõe lei, não impõe limite. E a pessoa nasce sem limite, e ela tinha esse sujeito, né, que já faleceu como um Deus. Já pensou na morte do pai que já faleceu, como que fica? Fiquei sem um Deus, né? Tem aquele cantor italiano, que eu já não vou lembrar mais o nome dele, Marco Massini, ó, falei que não ia lembrar e veio, Marco Massini. E ele cantava, não sei se você lembra, Maria, que ele cantava Dio non c'è, né? Ele dizia, Deus não existe, porque ele acreditava tanto num padre que transmitia a figura de Deus para ele, e quando esse padre morreu, dá a impressão que Deus também não existia, porque ele levou aquilo que ele acreditava. É interessante, isso é um jogo de palavras, né? Lógico, não é que Deus não existe. Aliás, o Deus que existe fora criado realmente pelos homens, mas agora o Deus que é muito mais forte, muito mais dinâmico, e aliás me torna muito mais forte, muito mais dinâmico, muito mais preparado para a vida. Então você estava falando, né, Côncio, voltando um pouquinho a narrar a história. Então você falou que é um trabalho novo que você está fazendo, aceitou nosso pedido, porque é fundamental que um pai e uma mãe também contem história para os seus filhos. Você acredita agora, fazendo um pouquinho essa analogia, você acredita que isso era tão importante? Quando vai dormir, por exemplo, em vez de ficar no computador, não seria interessante pegar um livro de história e narrar para essas histórias para os filhos? Eu acho que a nossa vida, né, hoje aqui, está perdendo muito disso, viu? Porque as crianças são muito abertas, né, para a história. Eu vejo lá a minha netinha Larielle, até esses dias eu comprei um livro de histórias bíblicas para ela, da Canção Nova, e precisa de ver que coisa, assim, com que sede ela vai agora aprendendo a ler, né? A criança, quando está começando a aprender a ler, então ela tem uma sede de ler muito grande. Eu acho que a gente perde esse espaço, esse tempo, né, de participar da vida das crianças, contando histórias, né, fazendo a criança escrever histórias. Sim, olha, mas é interessante essa sua fala, Côncio, porque você falou que ela tem sede de ler agora, né? Então ela vai ser uma
uma leitora assídua, que bom. Porque se você não lê, você acaba ficando limitadíssimo. Quem não lê, não fala. Essa é uma grande verdade, porque falta vocabulário e assim por diante. Você sabe que tem um pensador, que eu não vou lembrar o nome, esse eu não vou lembrar mesmo. Ele diz que analfabeto é aquele que lê, sabe ler e não lê. Esse é muito mais analfabeto do que aqueles que não sabem verdadeiramente ler. Então, o maior analfabeto é aquele que sabe ler e não lê nunca. Não lê um trecho da palavra, não lê um bom livro, fica só com o imaginário, né? Só com o imaginário. E o imaginário, às vezes, é totalmente, não só com o imaginário quando eu quero me referir, não só à imaginação, mas a imagos, a imagens. Só imagens, imagens, imagens que sustenta. Não é por esse caminho que deve ser. É muito mais profundo, muito mais profundo. E de repente, um pai que conta uma história para um filho, né? Vai lá, deita aí que eu vou contar a história para você. Aquilo, nossa, é muito bom. Paulatinamente vai fazendo com que essa criança também tome gosto por aquilo que está sendo contado. Eu tenho um livro chamado As Narrativas, os contos de fadas na visão psicanalítica. É muito interessante. Como é importante você ter, por exemplo, contar a historinha de fadas, então dos 3 porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, tudo isso é muito interessante. E ver também como que você pode tirar a ambiguidade, né? Por exemplo, aquela musiquinha, atirei o pau no gato. Não, isso é perverso. Quem atirou o pau no gato? Né? Atirei o pau no gato, mas o gato... Como que é a música? Não morreu, Dona Chica. Que o gato... então, mas você acha que não... tirei o pau... Mas espera um pouquinho, isso é maldade já também, né? Eu acho que não é por esse caminho, a gente tem que mudar a nossa questão. O seu Otávio lá do Dominguinho manda um abraço para todos. Obrigado, seu Otávio. O senhor é um homem sempre carinhoso, muito presente na nossa vida. Então, é interessante pensar nisso, né? Porque você percebe que há um feedback com relação às histórias que são contadas. Sim, eles se identificam com as histórias, e eles passam para o papel algumas coisas, e a maioria fala, partilha, conta a vida, né? Partilha a vida ali mesmo entre eles, né? E eu acho que tem uma riqueza, assim, muito grande, porque a história faz a gente pensar, né? Porque aí aquela história fica na cabeça, né? Vai dormir de noite, você lembra daquela história, fica dias e dias, porque a história é fácil da gente captar, da gente lembrar, né? Gravar. Então, eles gostam bastante e eu estou gostando muito também. Que bom. Não, depois a gente se enriquece com isso também, né? Se enriquece. Porque muito. a maneira deles olharem talvez seja uma maneira diferente do que você está olhando. E a somatória é que faz, né? É como aqueles 4 cegos que vão conhecer um elefante, né? Um fica na frente, um atrás e os laterais. Então, quem pega na frente, ele começa... que ele tem um grande nariz, mas o elefante não tem só um grande nariz. Isso não é o elefante. Então, a somatória dos 4 cegos pode dar uma visão maior. Então, ver não significa enxergar. Enxergar não significa ver. Isso eu falo mais um pouquinho assim da ambiguidade. Porque eu lembro quando eu estava em São Paulo, e eu estudava teologia, tem o Instituto de Cegos Padre Chico. Eu ficava pasmo de ver como que eles andavam pela rua do Ipiranga, como pegavam um ônibus, como desciam. Enxerga muito mais, aliás, eu diria, eles veem muito mais do que pouca gente que consegue enxergar. Você está me enxergando? Não estou te vendo. Né? Interessante. Né? Mas que bom, eu quero agradecer, nós já estamos quase que no finalzinho. Eu queria cantar um pouquinho mais, Maria. Eu queria cantar Totus Tus, que é da autoria da Conce. E depois a gente já passa um pouquinho para o Salve Rainha. Se terminar o horário, paciência. Mas eu quero agradecer a todos, agradecer a você, Conce, mais uma vez, ao Diego, Maria. E a gente está sempre convidado para voltar aqui. Vamos pensar sempre em temas que nos ajudam a pensar. Obrigada. E agradecer a você também que nos sintonizando e vai continuar sempre com a gente. Na próxima semana estamos de volta, com a graça de Deus. Todo teu, ó Maria.
nos teus braços, no calor de um terno abraço. O sentias todo teu, ó Maria, todo teu, ó Maria, todo teu. Como o Papa João Paulo, orante, devotado, consagrado, repete como um filho amado, sem cessar. Todo teu, ó Maria, todo teu, ó Maria, todo teu. Eu também que sou teu filho, pequeno, imperfeito, pecador, me consagro a ti com amor, para sempre. Todo teu, ó Maria, todo teu, ó Maria, todo teu. Todos tu. Muito bem, então aproveita agora o Salve Rainha, para lembrar os bons tempos. Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve, salve Rainha, salve Rainha. Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve, salve Rainha. A ti procuramos, filhos degredados de Eva, a ti suspiramos, chorando, neste vale de lágrimas. Tu que és nossa mãe, volve a nós teu olhar, mostra depois deste exílio o fruto